Eu creio que nós caminhamos I believe we walk para um tempo que a gente vai começar a ver os milagres de Deus. in a time that we're going to see God's miracles. Já tem acontecido milagres. And miracles have already been happening. Coisas boas têm acontecido. Good things have happened. Deus é bom. God is good. Os pensamentos dele são mais altos que os His nossos. thoughts are higher than ours. Eu nunca tive tão preso a Jeremias 29 como nesse tempo. I've never been so connected with Jeremiah 29 as I have in this Eu time. não estou iludido. I do not believe I'm being a fool. Eu não quero somente as coisas boas. I don't only want good things. Eu quero a palavra de Deus. I want the word of God. E diz que os pensamentos dele são It bem says his mais altos que thoughts os are nossos. higher than ours. Salmo 91, ele nos ensina, caiam. A quantidade à minha esquerda, a quantidade à direita. Psalms teaches us, though many may fall on my left and to my right, Eu não serei atingido. I will not be afflicted. Eu creio na palavra de Deus. I believe in the word of God. Eu gosto muito de as parábolas de Jesus, I like the parables of Jesus. milagres de Jesus. Já, só deixa dar um tempo só para a gente começar a transmissão em inglês. Assim que a Débora fizer um sinal para mim, a gente continua. Ok? Eu gosto de ouvir as palavras de Jesus. Que palavras de Jesus você gostaria de ouvir nesse dia? O que você gostaria de ouvir dele? Marcos capítulo 5 nos traz uma história poderosa sobre poder e fé. O poder de Deus operando. E à medida que eu leio esse texto, eu queria que você se prendesse na frase, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que Jesus diz aqui. A tua fé te salvou. O que nós precisamos fazer quando nós encontramos essa frase? A tua fé te salvou. A pergunta é, com o que você está lutando no momento? Qual é a tua luta no momento? O quão confiante você está de que Deus pode te ajudar? Nós pedimos ajuda a Deus? Então, essas 3 perguntinhas. Qual a tua luta nesse momento? O que você está atravessando nesse momento? Qual é o teu desafio nesse momento? Quão confiante você está de que Deus pode nos ajudar com o nosso problema? E terceiro, estamos pedindo ajuda a Deus? A partir do verso 25 de Marcos 5, nós lemos: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, falar de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Deus pode usar esse texto para falar o nosso coração de várias formas, querido. Eu sou apaixonado. Agora,
Com o que você está lutando atualmente? Com o que eu estou lutando atualmente? Essa história é história sobre duas coisas: sofrimento e fé. Repita comigo: sofrimento e fé. Sofrimento é uma parte da vida de todos nós. Deus, eu creio, isso aí é um conceito meu, que Deus permite por 3 motivos. Primeiro, para me ensinar. Para nos ensinar alguma coisa. Segundo, para provavelmente nos disciplinar. Eu lembro quando ele vai naquele tanque de Betesda, cura aquele homem, e quando ele é curado e leva a sua cama e perguntam com ele, um texto por ali, e ali os fariseus, as pessoas do templo perguntam, mas quem foi que te curou? Ele falou, não sei não, mas o homem lá me curou. Quando Jesus o encontra no templo e fala, olha, cuidado, não peques mais, para que não te aconteça, suceda coisa pior. Parece que ele não gostou muito daquela disciplina de Jesus, e chama os caras e fala, olha lá quem me curou. Ele entrega Jesus. Às vezes, um problema, uma dificuldade, é para muitas vezes nos disciplinar. E o terceiro, para nos ajudar a moldar as pessoas, a nos moldar, para que nós possamos ser aquilo que Ele nos criou para ser. É como para acertar o nosso rumo. O que nós fazemos quando nós estamos sofrendo? Nós buscamos a Deus ou nós tentamos resolver o problema sozinho? Quando você está enfrentando uma luta, seja ela em qualquer esfera da tua vida, o que você está tentando fazer? Você confia em Deus, você ora a Deus, você entrega completamente o teu problema nas mãos de Deus, ou você tenta resolver sozinho? Essa história é um lembrete para mim, para você, para nós, de que Deus quer que a gente se volte para Ele. Deus quer que a gente coloque a nossa fé em Jesus. E é por isso que essa história está na Bíblia. Eu gosto muito quando o Paulo, lá em Romanos 15:4, ele nos dá um ensino muito precioso. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse texto foi escrito para que você tenha esperança. Esse texto foi escrito para você saber que Jesus pode. E que nós podemos criar um projeto para chegar até Jesus e ter o nosso problema resolvido. Aquela mulher foi muito ousada. Ela foi determinante. Ela criou um projeto e falou, se eu apenas tocá-lo, eu vou ser curada. Qual o projeto que você está envolvido, que você pode ver que vai terminar como louvor para a glória de Deus, querido? Diz o texto que ela sofreu por 12 anos. Tinha visto muitos médicos, os recursos daqueles dias. E outra, gastou tudo o que tinha. Mas a doença permaneceu. E diz que ainda piorou. Ela ouve falar sobre Jesus. São 2 textos que enchem o meu coração. Esse é quando essa mulher diz aqui, que ela ouviu falar de Jesus. E de Bartimeu também, que era um cego mendigo, que tinha também ouvido falar de Jesus, e sabia que Jesus estava passando por ali, e era a última vez que Jesus estava passando por aquele lugar. Quantas vezes, querido, a gente vem na igreja, a gente sabe que Deus está presente, sabemos, nos envolvemos e perdemos a oportunidade de tomarmos atitudes, de decidirmos, de ter mudança. Não permitir que os projetos que estão à nossa volta ou lá fora venham inibir a nossa fé, a nossa decisão. Disse que ela ouviu sobre Jesus. E que Jesus estava ali na área dela.
Então ela vai se esgueirando na multidão para ver Jesus. Que fé tremenda, gente. A fé dessa mulher era forte. Ela acreditava que se ela pudesse apenas tocar nas roupas de Jesus, ela ficaria curada. Eu penso que esse é o tipo de fé que Deus quer que a gente tenha. Esse é o tipo de fé que está disponível para você, querido. E eu acredito que não há lugar melhor para a gente depositar toda a nossa confiança do que depositá-la no Senhor Jesus. Há mais um ponto que a gente pode considerar nesse texto de Marcos 5, 25 a 34. Não foi simplesmente porque a mulher tocou o manto de Jesus que ela foi curada, mas porque ela teve fé, ela acreditou, ela agiu estritamente de acordo com a sua fé. É o que nós precisamos fazer, querido. Quantos de nós estamos verdadeiramente confiantes de que Deus pode nos ajudar no nosso projeto, nos nossos planos, no nosso problema, na nossa dificuldade? O quanto que nós estamos determinados a confiar de que Deus é suficientemente capaz de abrir portas, de curar enfermidades, de mudar um coração, de transformar um coração, de mudar a estrutura da tua casa, mudar a sua estrutura, mudar o seu comportamento, lapidar a sua vida. Se nós não acreditarmos que Deus pode nos ajudar com nossos problemas, qual o conceito que nós temos sobre fé? Eu gosto muito da definição do dicionário.com, quando fala sobre o que é fé. Fala assim: confiança ou confiança em uma pessoa ou uma coisa. Essa mulher depositou a sua confiança numa pessoa chamada Jesus. Aonde que você está colocando a sua fé? Paulo, ele escreve aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Será que nós estamos pedindo ajuda a Deus? Ou estamos tentando resolver, nos debatendo, querido? A palavra de hoje é tão simples, tão direta para você, querido. O escritor de Tiago diz, capítulo 5, verso 16, Asaf: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Deixa eu pegar essa versão que está aqui. Confessai, pois, os vossos pecados aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Onde que eu quero que você receba nessa manhã, querido? Oração funciona. Repita isso. Oração funciona. E funciona mesmo, querido. Agora, há uma ressalva bem importante aqui. Nós precisamos de ter certeza de que tudo aquilo quanto nós estamos pedindo a Deus, nós estamos pedindo em pureza de coração. Diz aqui o texto de Tiago que a primeira coisa que nós precisamos, confessai os vossos pecados. No texto aqui ele diz uns aos outros. Ou seja, dá uma acertada aí na tua vida, filho. Dá uma lapidada aí. E apresente a Deus. Então, eu penso que como crentes em Jesus Cristo, por força da palavra de Deus, por força de quase uma experiência de 40 anos em Cristo Jesus, nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos como ministros de Deus. Apocalipse, eu sou apaixonado quando se revela ali que diz
que ele nos constituiu em reino e sacerdote. E depois torna a reafirmar que ele nos constituiu reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Então não é um dia, em algum lugar, se esse lugar existir, que nós vamos reinar. O tempo de reinar é hoje. O tempo de glorificar a Deus através da tua vida, do teu corpo, é hoje. E quando nos fala que ele nos constituiu em sacerdotes, sacerdote tem duas funções: ministrar diante de Deus e ministrar diante das pessoas. E essa palavra que está em Apocalipse não está se referindo a mim, a Paulo, a Tony, a Guto, não. Ao Tristão, não. Está se referindo a todos nós. Lembra quando lá no Antigo Testamento chegaram para Moisés e falaram assim, ó, estão profetizando lá. Proíba-os, não é assim, irmão? Proíba-os. Quantos lembram o que foi dito? Alguém lembra o que foi dito ali no texto? Oh, quem dera todos profetizassem. Esse é o tempo, querido, de você olhar a tua vida não como um membro de igreja, mas como um projeto da tua vida, glorificar a Deus e servir uns aos outros. Eu creio que como cristão, essa é a nossa missão, glorificar a Deus e servir uns aos outros. Se algo está nos impedindo de fazer qualquer uma dessas duas coisas, nós podemos pedir ajuda a Deus. E como aquela mulher da história, confiar de que Deus é totalmente, absolutamente capaz de nos ajudar. Vamos escrever um projeto? Vamos construir um projeto? Qual é a tua dificuldade hoje? Qual é o teu desafio hoje? Que tipo de coisa você quer ver que você sabe que vai glorificar o nome de Deus? Ter uma casa é bom. Ter um novo emprego é bom. Ter essas coisas é boa. Mas estou falando aquelas coisas que só Deus pode fazer. Algo que seja do tamanho de Deus. Se as coisas que eu estou fazendo são coisas que é bom, abençoa, mas que qualquer ser humano pode fazer, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquilo que só Deus pode fazer. Será que você tem um projeto? Será que você tem uma dificuldade? Será que você está enfrentando um problema que possa hoje Deus intervir e falar, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua história, eu vou transformar os seus caminhos, eu vou abrir, nem que seja o mar, para que você atravesse em terra seca, querido. Eu creio que há palavras que todos nós precisamos, queremos e necessitamos ouvir de Jesus, como esse verso 34. A tua fé te salvou. A nossa fé é importante para Deus, querido. Ele quer, Deus quer que a gente o procure. Quando nós estivermos lutando, que a gente acredite que Ele pode nos ajudar. Se nós quisermos aumentar a nossa fé, se nós precisamos disso, nós precisamos nos debruçar mais na palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé? Se desbruce na palavra de Deus, querido. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus quer fazer coisas que você não consegue fazer. Eu já contei para vocês na história dos meus 2 filhos, as vezes que eles precisaram de mim, e que eu pude fazer um pouco de diferença na vida deles. Assim é Deus. Se nós que somos maus, gostamos de dar coisas boas para nossos filhos, imagina o nosso pai. Eu me lembro de um projeto que o Azaf já falou sobre isso. Ele tinha que fazer um barco, né, Azaf? Um barco. E ele, tadinho, nem me lembro quantos anos Azaf tinha. Acho que nem ele deve lembrar que idade que ele tinha. E era um projeto que era importante para ele.
E saímos da igreja, né? E eu falei, fica tranquilo, filho, eu vou te ajudar. E fui lá e fizemos um barco para ele. E ele foi para o colégio com aquele barco. De uma outra vez foi o Guto com um projeto sobre a libertação da Escócia. E eu ajudei ele com um PowerPoint. Fomos naquele filme, né? Do Alisson, Coração Valente. Peguei aquelas fotos daquelas armas, fui montando o PowerPoint e falando sobre a luta para a libertação da Escócia. E no final eu coloco aquela imagem final do filme, né? Quando o cara morre lá e ele grita, Freedom! E ele levou para o colégio aquilo. A comoção tomou conta do coração do professor, o professor chamou, né, Guto? Os outros professores para ver. E ali, então, o professor perguntou ao Guto o que o pai dele fazia. O Guto falou que o pai dele era pastor. Ele falou, mas por que ele é pastor? Como se pastor fosse uma coisa ruim? Com toda aquela habilidade, para que ele ia ser pastor? Né? Eu pude socorrer os meus filhos. Eu fiz aquilo com prazer, com alegria. Eu fiz com emoção. Eu procurei dar, assim, dentro da minha capacidade, o melhor que eu podia para eles dois. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O coração de Deus não é diferente. É muito melhor do que o meu. Deus quer te dar coisas melhores. Mas, você envolveu Deus nesse projeto? Você tem fé de que Ele pode fazer isso? Você está levando até Deus os seus problemas, as suas dificuldades? Se nos falta fé, é só a gente se debruçar sobre a palavra de Deus, querido. Vamos terminar essa mensagem de hoje, querido, com mais uma escritura. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. É outra porção que a gente ama. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Até o 34. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. É a avestruz ou a ema que enfia a cabeça na terra? Avestruz, né? Não estou falando que você tenha que ser um avestruz. Mas o que está alimentando o teu coração e a tua mente? Diz que há determinadas coisas que são os gentios que têm que se preocupar. O que te alimenta? A CNN? Fox? Os pingos nos is? Ou a palavra de Deus?
O que é mais importante para você? Os que os cientistas dizem ou o que a palavra de Deus diz? Como que você está ocupando o teu tempo? Qual o percentual da palavra de Deus que está alcançando o teu coração? O que você está permitindo que entre na sua vida nesses dias? O que os homens dizem ou o que a palavra de Deus diz? Não estou falando que você tem que fugir para a montanha. Não estou falando que você tem que se enclausurar. Não, não é essa a solução. Mas eu estou falando para que a palavra de Deus se torne algo vital e importante para a tua vida. É ela que nos alimenta de fé. E é ela que nos mostra os caminhos de Deus. É ela que nos revela o que João viu no capítulo 11. É ela que nos projeta para o trono de Deus e faz com que a gente possa cantar. Os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam. A minha vida está nas mãos de Deus. Os projetos da minha vida, eu quero que glorifique a Deus e que a gente possa servir uns aos outros, querido. Foi para isso que Ele nos constituiu, reis e sacerdotes, para a gente reinar sobre a terra. Amém? Eu quero que você hoje pegue a sua coroa de rei, seu manto sacerdotal, coloque sobre os seus ombros e que você viva o chamado que Deus tem para a sua vida. O que você precisa? Fé? Leia a palavra de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que abre as portas, é ela que alicerça os nossos pés. Deus quer te dar uma visão do alto. Ele quer que os seus pensamentos sejam os pensamentos dele. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Você foi chamado para isso. Então, não se esquive do seu chamado. Não apequene aquilo que Deus tem para você. Você é igreja, você é reino, você é propriedade exclusiva de Deus, para louvor da glória de Deus. Ele me constituiu para isso, para louvor da sua glória. E eu vou viver os meus dias intensamente buscando isso. Erro, falho, mas levanto e faço igual Paulo fala, né? Não olhando para trás, eu prossigo para o alvo. Esquecendo de algumas coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, querido. Esse é o nosso chamado, esse é o teu chamado. Fala para o teu irmão, vamos nos levantar, vamos nos erguer, vamos ser o que Deus nos chamou para ser. Fala isso para a pessoa que está atrás de você, fala isso para a pessoa que está na sua frente. Fala, esse é teu tempo, meu irmão. Vamos fazer igual aquela mulher, vamos ser corajoso. Vamos tocar nas vestes de Jesus. Quantos se lembram dessa canção? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Quantos se lembram dessa canção? Quantos conhecem? Senhor, perdoa o Tony pela mentira dele. Disse, vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.